Olá, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui. Olá, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para a nossa 14ª aula, né, que é continuação da aula ao vivo, que nós iremos falar sobre um pouco do método freiriano, né, e as concepções que aparecem a partir desse método, e a Magda Soares vai chamar a atenção para a gente, nossa atenção, né, que não é um método, né, como nós costumamos dizer, e muitos outros pesquisadores, né, professores da área, que Paulo Freire vai além do método. E na aula ao vivo, né, que vocês retomarem, quem não pôde participar, ou mesmo quem participou, nós assistimos um documentário, né, feito pela professora Sara, que é uma Sara Ribeiro, que é uma professora do Maranhão, que trabalha com a EJA, e nesse documentário, né, que ela vai tratar da escrita, da autobiografia dos seus estudantes e também da dela, ela vai aparecendo algumas nuances, né, dessa metodologia, dessa concepção freiriana do que é a educação, para que a educação serve. E para fechar as discussões que nós tivemos ontem, né, e todas as discussões, fechar, né, que nunca acabou, mas para arrematar, digamos assim, nós vamos ler esse texto que está no livro Alfabetização e Letramento. Então, vocês vão lá para essa página, que é a página 117 do livro, eu coloquei o livro na rota para vocês, Paulo Freire, Alfabetização, muito além do método. Então, o que Magda Soares já começa, né, esse texto é dela, a chamar a nossa atenção que durante suas discussões sobre alfabetização e letramento, a Magda Soares ela vai conceituar o que é alfabetização e o que é letramento. Nós já vimos isso, né? Então, a alfabetização está ligada à aquisição do código escrito, né? A essa capacidade de aprender a ler, essa capacidade não, essa habilidade de aprender a ler e escrever. E o letramento, o uso dessas práticas no cotidiano, no convívio social, né? Ela deixa bem claro aqui que essas conceitualizações são a título de estudo, né? Então, para que se estudasse o letramento ou uma alfabetização libertadora, uma alfabetização que vai preparar realmente esse sujeito, seja ele criança, jovem, adulto ou idoso, para o convívio social, vai preparar ele de forma melhor, né, para questões políticas, para questões de debate, né, para se colocar enquanto sujeito na sociedade. Então, as conceituações aparecem diferentes, mas a prática é única. Alfabetização e letramento devem ser indissociáveis. E aí, inicialmente, a Magda Soares já vai falar isso, já vai chamar nossa atenção, né, para essa questão. Apesar de, para estudo, conceituarmos de diferentes modos, alfabetização e letramento são práticas inseparáveis, ela deixa isso bem claro, né? E aí ela parte para a discussão da teoria de Paulo Freire, né? Ela vai dizer, né, que esse texto foi elaborado na época em que havia se passado um ano do falecimento de Paulo Freire, e ela vai dizer que aí começaram a circular, né, nos jornais, na mídia em geral, homenagens a Paulo Freire, e o que chamou a atenção dela é que vão colocar assim, por exemplo, na Folha de São Paulo, colocaram, né, que Paulo Freire foi o criador da pedagogia do oprimido. Já no caderno, na primeira página do caderno cotidiano do jornal Brasil, a atribuição dada a Paulo Freire era como o pedagogo que criou um método revolucionário de alfabetização de adultos, né?
E aí ela vai dizer que muitos começam a identificar Paulo Freire, né, como criador de um método de alfabetização revolucionário. E aí ela vai dizer que ela discorda, né, de Paulo Freire ser considerado como um método. Ela diz que isso é reducionista. O que é reducionista? Porque ele vai além disso, né? Porque se formos pensar em método, existem vários métodos. E o que o Paulo Freire, na verdade, faz é nos levar a refletir sobre as concepções do que é alfabetização e do que é letramento. Ou, perdão, do que é alfabetização e do que é educação. Né? Então, na verdade, as discussões de Paulo Freire, os livros, as cartas que ele escreveu, vão nos direcionar para uma mudança de postura em relação à postura do professor, que ele vai deixar de ser um professor que vai se portar como detentor do saber, e vai passar a ser um colaborador desse ensino-aprendizagem, um motivador do ensino-aprendizagem. Ele será esse professor, ele vai buscar, junto com o estudante, meios, né? E a partir da realidade do estudante, ele vai buscar meios. Então, independente do método X, do método global, do método fônico, né, do método X ou Y, a questão não está no método, e é isso que Paulo Freire chama a atenção e Magda Soares também para nós. Está na postura que eu, como professor, como professora, vou atuar em sala de aula. Né? Qual é a minha inclinação? É para me colocar como detentora do saber e os alunos como uma tábua rasa que eu tenho que encher de informação? Ou para, juntamente com eles, a partir da realidade deles, construirmos um diálogo de aprendizagem? Qual é a minha postura? Então, a primeira reflexão é essa. E aí ela vai dizer que jamais Paulo Freire seria um método. Jamais devemos pensar em Paulo Freire enquanto um método, mas enquanto um pensador, um filósofo que vai nos chamar a atenção e nos levar a refletir sobre as concepções de alfabetização e de educação. Né? E aí a alfabetização, pelas discussões de Paulo Freire, vai estar ligada à transformação das relações sociais. Então, é muito mais do que aprender o código, é muito mais do que aprender a ler, escrever e compreender o mundo, mas transformar o mundo de quem aprende, transformar as relações sociais de quem aprende. E aí eu chamo a atenção para o vídeo da aula 13, né, que é o documentário que a professora Sara passou, na entrevista lá no documentário, vocês viram que os estudantes, eles vão colocar que eles tinham sonhos, e que a partir do momento que eles voltam para a escola, né, esses sonhos tomam impulso, mais uma vez. Os sonhos eram de criança, de adolescente, e já na vida adulta, com todos os percalços que acontecem na nossa vida cotidiana, né, e eles vão colocar, né, a questão do casamento, de filhos, ou alguma dificuldade, algum professor, né, que naquele momento não compreendeu a dificuldade da estudante. Tem uma estudante que coloca isso, que até na aula de matemática, e ela sai dali, ela não volta mais para a sala de aula, né, isso quando adolescente. E outros vão colocar que ele não queria estudar na época da adolescência, não pensava, então são esses percalços da vida. Mas quando se retoma a educação, quando se volta à escola, quando se é escutado, quando está em um ambiente de diálogo e de construção de conhecimento, aí eles já passam a pensar no futuro, um futuro em que, aí tem uma que coloca, que vai trabalhar de carteira assinada, vai ter um trabalho formal, o rapaz que aponta que vai poder trabalhar, né, receber melhor financeiramente, ter um emprego formal, construir uma casa, comprar um carro e construir uma família. A moça que diz que vai retomar seus estudos porque será uma médica veterinária,
né? A outra que tem o sonho de ser fisioterapeuta, né? Então, a alfabetização aqui transforma realidades. Não é só aprender a ler e escrever por aprender a ler e escrever, por decodificar, mas vai transformar a realidade. E a concepção de educação que Paulo Freire traz para nós é essa prática da liberdade consciente, né? Saber que eu posso, por meio de uma educação igualitária, uma educação aberta ao diálogo, uma educação em que eu terei um sujeito ali, uma pessoa que vai me ajudar a passar por esse processo, a conduzir esse processo dentro das minhas especificidades, dentro das minhas necessidades, tá? Então, por isso que Magda Soares vai dizer que é muito reducionista pensar em Paulo Freire como um método, porque ele vai além de um método, ele vai nos ajudar a refletir sobre alfabetização e muda aí esse conceito pensando nessa prática da educação como liberdade, porque a alfabetização passa, então, pelas discussões de Paulo Freire, a transformar a realidade por meio da leitura e da escrita. E aí eu reafirmo com vocês, lembra que sempre nas nossas aulas, e lendo os textos da Magda Soares, sempre eu chamo a atenção para vocês de que, mesmo que Paulo Freire não usou o termo letramento, a prática ali das concepções que ele traz mostram, né, que a alfabetização não pode estar separada de letramento, né? Então, ele vai além do seu tempo, tá? E aí, continuando, né, vocês lerão o texto todo, ela vai explicar sobre os métodos, o método global, por exemplo, que alguns dizem que Paulo Freire foi radical, que criticou, Paulo Freire não criticou o método em si, ele criticou a forma com que esse método foi trabalhado. Por exemplo, ao invés de se trabalhar palavras geradoras como uva, por que eu não vou trabalhar tijolo? Por que eu não vou trabalhar rio? E ao invés de se pensar em palavras, por que não se pensar em temas? Temas que estão de acordo com a realidade daquela comunidade, daquele espaço. Então, é isso que ele vai questionar quando ele vai pensar numa educação libertadora e numa alfabetização que vai promover e transformar as relações sociais, promover de forma mais significativa e transformar as relações sociais daquele indivíduo, que agora sim ele será o sujeito da sua história, né? A partir da leitura e da escrita. E aí, por fim, né, Magda Soares, na página 120, lá no final, vai dizer: finalmente, uma concepção de alfabetização que transforma as relações sociais em que se alfabetiza, o alfabetizando considerado não como aluno, mas como participante de um grupo, o alfabetizador considerado não como professor, mas como coordenador de debates. A interação entre coordenador e participantes considerada não como aula, mas como um diálogo, né? Então, quando se muda a percepção e a concepção do que é educação e do que é alfabetização, muda-se as posturas, muda-se o lugar desses sujeitos. Então, aluno deixa de ser aquela tábula rasa que não sabe nada, que chega na escola sem saber nada, e passa, então, a ser participante, a ser um sujeito ativo naquelas discussões. O professor não é mais detentor de saber, mas ele é um mediador, um coordenador desse processo. E a aula não é exposição de assunto, mas diálogos, né? Em síntese, continuando o texto, em síntese, uma concepção de alfabetização que transforma o material objetivo com que se alfabetiza, as relações sociais em que se alfabetiza, é uma concepção que põe o método a serviço de uma política e filosofia da educação.
Aí ela cita, ao invés de Eva viu a uva, por que não dizer sobre trabalhar a partir do tijolo, trabalhar com a favela, com as características, né, que se tem naquele espaço. Por que não dizer que João comeu manga, ou mesmo a Eva comeu a manga? Eva subiu no pé de caju, né? Então, é trabalhar a partir dessa reflexão crítica que se tem, pensando no local, pensando no ambiente em que vai se trabalhar, em que vai se alfabetizar. E aí, na página 121, conclui-se que a proposta de Paulo Freire de alfabetização não é, na verdade, a proposta de um método, pelo menos no sentido restrito que se dá a essa palavra. É, como se disse, algo muito além de um método de alfabetização. É uma nova e original concepção de alfabetização inserida numa política e numa filosofia de educação, que será uma política e uma filosofia de educação proposta para a liberdade, né? Uma educação libertadora que vai transformar a vida do sujeito a partir do momento em que ele está inserido e que ele transforma a sua vida, suas relações sociais com as práticas de leitura e de escrita que trazem significado para ele, né? Então, por isso transforma as vidas. Assim, a contribuição de Paulo Freire para a alfabetização não foi um método que inventores de métodos de alfabetização há e haverá muitos, né? Nenhum deles teve, como Paulo Freire, livros publicados em mais de 20 línguas. Nenhum deles, né, dos criadores dos métodos de alfabetização, foi doutor honoris causa em 28 universidades. Nenhum deles deu nome, como Freire, a 26 centros de pesquisa. Isso aqui nós estamos, né, falando, é um texto mais antigo, então provavelmente tem muito, provavelmente não, com certeza existem muito mais centros, né, com esse título, nome de turmas, etc. A contribuição de Paulo Freire é muito além de um método, uma nova concepção de alfabetização no quadro da teoria da educação, que esta sim ele criou. E esta nova concepção de alfabetização representou uma verdadeira revolução, não só no Brasil, mas no mundo, no momento em que foi formulada por Paulo Freire. E aí, para finalizar, né, vocês leem todo o texto, ela termina assim: por isso, métodos de alfabetização vão e vêm, surgem e desaparecem. Paulo Freire permanece e permanecerá, apesar de termos perdido sua presença física, né? Então, Paulo Freire vai muito além de um método, porque, a partir das suas reflexões, ele nos leva a pensar em mudança de concepções de alfabetização e de educação. E ao mudar essas concepções, automaticamente muda-se o modo, o método com que se trabalha, porque muda-se a postura e a concepção daquele sujeito e de todos os sujeitos envolvidos no processo. Boa leitura para vocês, boa aula. Nessa rota, nós teremos uma atividade que será respondida no fórum em relação a esse texto, tá? Vocês vão explicar com as palavras de vocês por que, para Magda Soares, as concepções de Paulo Freire, de alfabetização e educação, vão muito além de um método. Mas eu vou escrever direitinho a pergunta no fórum, e aí vocês vão respondendo e podem ir dialogando com os colegas. O importante aqui é a discussão e o diálogo. Grande abraço.